Louvado seja. Graças a Deus. Quais são suas palavras iniciais para o encontro de hoje? Ixi. De como falava assim, meus filhos, que nós, Senhor, assim, Jesus Cristo, assim, abençoe assim da cada filha, assim, que tem assim do seu coração, de sempre assim das de fé, como sendo assim, da sua bandeira, assim, né? E que assim do Ju, que tenha sempre assim do Ju bastante assim das de paz, de tenha sempre assim da serenidade, assim, tenha sempre assim do Ju a certeza, assim, que a vida assim é feita assim do sempre de ensinamento. Aprende quem quer, né, meu filho? E que de cada passo assim do que se faz assim do dado assim, e que toda assim das lições assim do que é de colocada ao caminho assim destes fios assim, estes fios assim, consiga assim do fazer assim do jo aprendido e de levado para a vida, mas para a vida espiritual assim. Não assim só assim para suas conquistas assim do físico, que esta assim na terra vai ficar, né, meus filhos? Que nós Senhor assim do poste sempre fazer o abençoado assim daqueles assim que precisavam assim do auxílio nessa hora assim. Mas que assim deste do ju mal que meus filhos muitas vezes faziam assim do ju acrescentado assim no seu coração, seja assim do agora assim do amenizado. Porque não se tem nenhuma assim do ju tempestade assim que dure para sempre, né, meus filhos? Muito obrigado. Que leitura fazer sobre a realidade dos fatos durante essa pandemia na Terra? Castigo, lição ou sublimação? Se não tem assim do ju, como falava assim do ju castigo assim, né, assim do ju já lixão assim do que tem que fazer assim do talvez, mas assim nós não vou fazer o já assim da sublimação assim, né, mas eu já assim da oportunidade assim da transformação, de transformar assim do ju eixo assim do ju que está de passando em algo proveitoso assim para de amanhã, que tudo assim que meus filhos assim do fazia assim do ju primeiro assim do ju agarrava assim das oportunidades assim, porque mesmo assim do aparentando assim do cheio assim do ruim assim, mas assim do ju ela tá assim do bastante assim das portas assim, para que assim dos filhos assim possa fazer assim do adentado assim em si mesmo e fazer o aprendido assim com o seu caminhar, né, meus filhos? Porque assim tem assim do ju bastante assim do que aprender assim, que a transformação ela não vai fazer do vindo para todos, vai fazer do vindo para alguns, e que esses alguns possam fazer assim da semeadura para que outros façam assim do conseguido assim trazer também assim do algo de aprendizado para eles. Aquele assim do que tem que fazer assim do passado, que se passe com amor, né, meu filho? Que se passe assim do com de fé, que se passe assim do com bastante assim da de luz, que se passe assim do com bastante assim da verdade assim no seu coração, né, meu filho? Louvado seja. Qual benefício real há para um espírito estar encarnado nesses tempos onde há tanta ganância, orgulho e egoísmo? Ixi. O grande aprendizado assim, meu filho, tá assim do transformar assim, daquilo assim que antes assim lhe fazia assim do afligido, daquilo que antes assim também assim de muitas e muitas assim das vidas que teve assim, e nessa que tá assim, poder fazer assim do resolvido aquilo consigo mesmo. Tá assim em poder fazer assim do aprendizado assim, que todas assim das circunstâncias assim que vós passava, de todas assim das vidas que teve assim, é sempre fazer assim do dado assim do um passo a mais assim, como falava assim, em direção ao Pai Maior assim. Entende assim, como falava assim, não é só assim do valorizar assim do isso que está fazendo acontecido agora, porque quantas assim das, como falava assim das guerras já teve assim, quantas de tem, quantas assim do como falava assim das coisas assim do ruim tem já acontecido assim todo assim do mundo, quantas assim das circunstâncias assim, quantas assim das ignorância, da vaidade assim que tem assim acontecido e acometido assim dos filhos assim dessa terra assim. Tem assim muitas coisas que, como falava assim, já devia ter sido aprendido. Não vai ser assim só nessa hora, assim, que está passando assim por essa, que é num coletivo, assim, que meu filho vai fazer assim do resolvido tudo. Mas é mais uma assim da oportunidade assim. Quantos assim dos filhos assim, já não vejo assim, muitos assim dos quando o problema assim é assim do para um só não se faz observado, né? Tem de muitos assim que tem de fome, sem ter assim do quem que faz assim do alcançado. Tem de muitos assim que são muito assim, como falava assim, do ignorado.
Tem de outros assim que são assim do menosprejado. Tem de muitos assim que faz o sofrido só, sem ter de um que possa dar o seu ombro para poder fazer assim, também assim do lamentado e do abraçado. Tem de muitos assim ainda, meus filhos, sofrendo assim nesta terra assim. E não é de agora assim, é de muitas luas assim. Para isso, eu não vejo assim dos meus filhos ter um olhar tão assim do preocupado, né, meus filhos? Quanto se tem assim do olhar tão preocupado assim para aquilo que assim agora é assim do coletivo. Quando assim do problema assim é para um só, muitos assim não dão valor. Quando o problema assim é para todos, daí parece assim que isso há uma valorização de poder fazer o resolvido tudo. Tens de que pensar que sempre vai existir assim, como falava assim, da ganância assim, sempre vai fazer do existir assim, do egoísmo assim, da vaidade assim. Isso assim é que tem que fazer assim do aprendido. A amar assim do seu próximo, não só assim do como vós amas de vós, mas amar de coração, de aberto assim, sem poder fazer assim, muitas vezes julgado assim dos eles, né, meus filhos? Como falava assim, eu falava assim que muito assim também posso falar assim por minhas vivências. Tens assim, não sou assim como um peto assim que vem assim num terreiro para poder fazer assim do colaborado, como uma semente pequena que é, né, meu filho? Só vou fazer do vindo assim para contribuir. Mas assim da cura está no coração de cada filho. Mas os meus filhos ainda estão assim, muito assim agarrados a resolver o seu problema assim. E não fazer o ajudado a resolver o problema assim do outro. Não se faz o aprendido assim que todos são irmãos. Se fala muito assim, né? Que todos são irmãos, que todos são filhos assim do mesmo pai. Mas de ação, minha filha, tem de poucos. Mas eu agradeço assim a estes tantos poucos que fazem assim do ajudado assim. Agradeço a estes tantos poucos que e algumas horas assim faz assim também o contribuído para botar um pão na mão daquele que não tem assim. Agradeço assim estes poucos assim que tem já coragem de sair para as ruas para poder fazer o olhado para aqueles que ninguém consegue fazer o enxergado. Agradeço a estes que também assim antes de acontecer tudo isso que está acontecendo já agora assim neste coletivo, que também assim já faz isso há muito tempo. Mas assim, e os outros? O que estão assim fazendo assim para poder fazer assim como falava assim, ter uma grande valia assim nessa vida. O que tem assim contribuído assim para também assim fazer o ajudado, não só porque está sofrendo assim de um coletivo de agora, mas os outros mal que parece que agora foi esquecido. Eu já podia fazer o falado por mim assim, filha, que de muitas vivências assim, vinha assim, como um peto, assim, como escravo, assim. Mas também assim tive assim de outras vivências, né, filha? Meus filhos. Tive assim das vivências também assim, que também assim como assim do João andar livre, né? Muito assim do comia o pão quando dava. Muito assim do como falava assim do cateio que tinha para poder fazer assim do alimentado assim daquela de lua. Muitos já fiz, como falava assim do deitado assim do jurulento, sem ter assim do coberta para poder fazer o colocado. E de tudo isso, minha filha, foi de um grande assim do apendejado de amor, que com o pouco, de tendo de fé, de tendo assim do como falava assim do amor, se vence. Não é preciso ter um barraco para ser feliz. Não é preciso, como falava, ter um banquete para se tornar assim como falava assim do afortunado. É preciso ter de amor. É preciso ter de coração já aberto assim. E de muitas vezes assim, os meus filhos assim fazem o ignorado esse de andar ali, né, meus filhos? Como falava assim dentro assim, de um terreiro, hoje vejo um preto sentado assim no seu banco assim, fazendo assim do seu cachimbal assim, fazendo o seu aconselhamento assim. Mas para muitos ainda assim, daquele que não faz acreditado assim, nessa roupagem de preto velho assim, dizendo que é espírito atajado, meu filho. Imaginava a voz, se eu dizia assim, eu ocupava assim agora assim, da menção, dizendo que se eu não chamasse da minha vivência como preto velho dentro da Umbanda assim, de eu chamasse como sendo assim do mendigo velho. Será que meus filhos abriam essa porta para assim, para o mendigo velho vinha fazer assim do abençoado assim? Será que assim já abria a porta assim para um assim do reconhecido assim da sociedade que vós falava assim, vim fazer assim do abençoado? Será que assim do vós teria assim do o mesmo respeito assim, cujo aquele que viesse assim com o nome dizendo assim que eu já fui de qualquer um.
Eu já fui ninguém, assim. Eu já fui assim do Ju, como falava assim do Ju, aquele assim que caminhava sem ter bela nem ila. Eu já fui aquele assim que já comeu assim daquilo que vós jogava de fora. Mas não estou te falando isso para engandecer, dizendo coitado deste preto, que agora vem dizer tudo isso. Mas eu fui assim do Ju, como falava assim do agraciado, da oportunidade assim. Da oportunidade de poder fazer o percebido que o amor é que sabe assim do Ju tudo. Que só assim que se consegue assim, do Ju, como falava assim, do Ju olhar para si e para dentro de si, que vós é tão pequeno, mas que vós é merecedor sim. Que nada assim pode fazer assim do pagado, meus filhos. Pagado assim do seu sossego, nada assim do dinheiro assim do ouro nenhum pode fazer o pagado assim do, como falava assim, da sua paz. Ouro nenhum assim pode tornar vós assim do alguém assim do bem. Nada assim pode fazer do, como falava assim, do desviado vós do seu caminho, se vós não quiser. Eu podia assim, muito assim, dessa mesma vivência que eu falava assim, podia ter roubado sim, podia ter feito muitas coisas assim, mas não fiz. E se tivesse feito, será que seria perdoado, filho? Será que não seria assim do julgado por isso, como muitos hoje fazem o julgado, filho? Será que assim, do, como falava assim, do aquele que faz o catado assim do lixo que vós faz o jogado e que também é tratado assim como o mesmo lixo que vós faz o ignorado? Será que assim do vós hoje ainda vai continuar com essa mesma assim do, como falava assim, dessa mesma assim da energia assim de ignorância, dessa mesma assim da egoísmo assim, de não poder fazer o olhado para os seus irmãos assim como sendo irmão de verdade? Hoje assim, meus filhos só falavam nisso, né, gente? O problema maior que está fazendo acontecido assim. E de não faz assim do pensado que o problema vai perdurar. E não assim, deixa assim deste problema que vós vive no coletivo assim do agora assim. Mas o problema da ganância ainda vai fazer o pedulado por algum tempo assim. Da vaidade vai pedulado por algum tempo assim. De tudo isso vai pedulado porque cada assim do filho assim entende assim na sua individualidade assim. No seu assim do íntimo assim. Uma reforma que só cabe a cada um, assim, do individual, assim. Tem de muitos que de muitas vezes são assim, coloca assim, de um pensamento que só assim do seu, assim, do pensamento é o certo e do outro é errado. Que só da sua maneira de fazer o ajoelhado é a certa e as outras são erradas. Tem muito assim, aquele dizendo assim, do bom samaritano, falando assim das palavras bonitas, do intelecto assim, do grande, assim, do estudador assim, tão assim, do formoso, mas que do coração não fala nada assim, mas que do coração não faz o tocado, faz o falado das suas palavras para enfeitar assim, faz os falados assim das suas palavras para poder fazer assim do bonitado assim, faz assim muitas vezes assim do como falava assim, do atraído assim muitos filhos assim para sua egrégora assim de vaidade e de egoísmo assim, plantando assim da semente muitas vezes de que só assim da maneira correta é aquela que se pensa do pensamento individual deste, e que carrega muitos assim, com assim, como falava assim, com a bandeira de bom samaritano, e carregando juntos assim, muitos assim para o fanatismo, carregando assim muitos assim para dizer assim, que de sempre assim, de tudo que já viram é errado, tudo assim daquilo que já andaram, que já caminharam, que já aprenderam é errado, que é um novo pensamento que agora que se traz é o que vai salvar. Que meus filhos assim tenham assim de um pouco de inteligência, né? Inteligência para poder fazer o entendido que o coração também fala, né, meus filhos? Que o coração também sabe fazer das palavras assim, humilde, das palavras muitas vezes que para muitos pode ser assim, do ignorante, mas que tem verdade, mas que tem de ação, mas que tem de energia. Não importa a forma que se vem um espírito para poder fazer o comunicado, né, meus filhos? Importa é como ele faz o executado o seu trabalho de amor e de caridade aos seus irmãos terrenos e aos seus irmãos espiritual. Por isso que tudo assim nesta terra assim é o momento assim da oportunidade de vós fazer assim agora assim do melhorado assim, meus filhos. Porque sem assim do isso ninguém vai fazer assim do conseguir evoluir naquilo que gostaria assim. Porque a evolução ela pode estar assim evoluir para agir negativo, evoluir assim para o positivo, né, meus filhos?
Tem assim de muitos assim que vão fazer sempre assim do questionado. Tem muito assim do juiz apontando o dedo para o outro, né, meu filho? Dizendo que o outro é errado, que já a maneira como está fazendo é errada, que isso não é de correto, mas não olha para dentro de si. Não consegue fazer um enxergado dentro do seu coração, quanto erro também tem para fazer o arrumador. E tem como muitos assim, ainda que vão dizer, né, meu filho? Que quando assim, de um exemplo assim que eu faço dado assim. O Jupeto agora está falando, e sendo assim como meu filho falava assim, para muitos fazendo assim do gravado assim como meu filho falava, usando assim muitas vezes, dessa assim como falava assim, meu filho, da tecnologia assim, né? Para poder fazer assim do transmitido umas palavras. Muitos vão dizer, sempre vão fazer do apontado o dedo e fazer do julgado, dizendo assim, mas o espírito não podia fazer do isso. O espírito não tem assim da capacidade assim do isso. Isso assim não é assim do espiritual. Está sendo assim, como falava assim, está expondo assim do espírito. E eu fazia assim do digido assim para de vós, meus filhos. Mais vale muitas vezes fazer o exposto à verdade, fazendo assim do falado, usando como falava assim da tecnologia, como meu filho falava assim, para fazer assim do chegado a muitos mais que querem fazer o escutado e que faz assim do querido receber assim de um conselho, assim de um peito, do que aqueles que muitas vezes estão do lado e não conseguem fazer o escutado, do que aqueles assim que estão de próximo e não conseguem fazer assim do entendido. Então já não, como falava assim, uma coisa que cada médio assim, que cada ser humano tem que aprender, deixa sempre jogar pedra. Deixa fazer o jogador pedra. Resiste quem tem fé. Como falava assim, seja qual for o caminho, que o médio assim tiver que fazer o trilhado assim na sua vida. De um companheiro espiritual sempre vai estar do lado assim. Sempre vai estar assim do junto assim. Mas ele tem que ser assim, sempre assim, resistente assim, a todo e qualquer assim, do julgamento. Porque muitos assim do julgam, mas faz o pior. Não é assim, meu filho? Porque assim do eu não estou aqui para pedir assim do ouro para ninguém assim. Eu não estou aqui para pedir assim da moeda para ninguém assim. Eu não estou assim aqui para cobrar nada de ninguém, nem fazer assim do pedido presente para ninguém assim. Mas tem de muito vendendo a graça que o Pai dá assim aos seus filhos. Tem de muitos usando assim do disso para poder fazer o ganhado muitas vezes o que assim, meus filhos? Visibilidade assim, honraria assim, vestido assim como falava assim, com assim do semblante da caridade, para poder fazer o aparecido como sendo o Senhor da graça, vendendo assim da graça que ganhou para si, vendendo assim da sua mediunidade assim. E por que assim do peito não pode falar um conselho bom? Dizer assim do que vem, que quer assim do trazer amor, que está do lado assim desses filhos para poder fazer assim do ajudado. Por que um peto ou qualquer assim do outro guia não pode fazer o jado, a arma que muitos jujam para poder fazer assim, muitas vezes o afligido. Tirado assim do pão da mesa de quem não tem, enganado assim daqueles assim que muitas vezes assim também assim não sabe assim de onde fazer do recorrido ajuda. Dizendo que tem assim do judô e a graça e a outorga do grande pai assim, para tirar assim do olho assim daquele que tem de pouco, de prometendo assim de tudo. E quando o Pedro vem fazer assim do ajudador, muitos assim vão fazer o do julgado. Primeiro se faz sem poder fazer assim do botar do olho no seu bolso. Primeiro se faz sem poder fazer do pensado assim, em fazer o afligir do coração de quem não tem, de quem fazer assim do recorrido. Primeiro se pensava, antes de fazer assim do ameaçado de muitos, se não fizer do isso, vai acontecer do isso do pior para vós, para tirar do olho daquele que tem assim. Que o ser humano tem assim da humildade, né? E neste tempo que vai vivido agora assim, que a ignorância, que já a vaidade, que o orgulho assim, se possa assim do ser assim, como falava assim nessa hora assim, sendo visto quem já é e quem não é assim. E que quem tem que fazer o aprendido que aprenda. Quem não tem assim do que aprender, assim, que não se consegue aprender, que se provas maiores virão, para que possa aprender demais. É isso que o humilde assim do espírito, assim do peto, vem fazer o falado, né? Vem fazer o falado da verdade, daquilo que eu já aprendi, e não da verdade que eu quero que vós compreenda como sendo verdade. Não quero que vós assim do siga da verdade que eu faço falado. Mas se a minha verdade for assim do afligir o seu caminho, desconsidera, meus filhos.
Mas já daquilo que eu faço falado for mentira, desconsidera, meus filhos. Porque eu jamais, assim, quero fazer eu falar do algo que aflige um coração que eu amo, assim. E eu já não faço falar da boca para fora, porque não tenho porque por isso. Não te venho, assim, receber nada, senão amor. Não te recebo nada, senão a graça do Pai. Não te recebo nada, se não for do meu compromisso de reconhecer que eu também faço parte dessa grande família, assim, do espiritual. Então, de cada qual, julgue a sua própria consciência. Tenha de respeito e lealdade com quem lhe alcança, assim, da mão. Tenha de respeito, assim, lealdade por quem lhe faz aberto a porta. Tenha respeito e de lealdade com aquele, assim, do que te traga, assim, do amor e da caridade, assim, ao seu redor. Muito obrigado. O que pode uma só pessoa fazer em favor do todo quando ela é condicionada a se entender como insignificante e imprestável? Como falava assim, tem muito assim a poder fazer este ofertado. E não é insignificante assim, perante assim do grande Pai, senão não estaria aqui. Uma só pessoa tem ao seu redor muitas outras que pode assim fazer assim do abraçado com amor, que pode fazer assim do ajudado assim com caridade assim. Então assim nenhum assim é insignificante assim perante o Pai. Muitas vezes quando se fala em insignificância é que cada filho tem que fazer assim do entendimento que essa insignificância é de poder fazer o refletido que vós não é mais importante que o seu irmão, que vós não é tão importante quanto todos os outros. Agora, assim, da sua significância é de poder dizer que vós pode sim contribuir com o amor. Se vós ajudar de um é muito, se vós ajudar de dois é mais ainda, se vós ajudar de mais ainda. Quantos mais vós poder abraçar com amor, com respeito assim, mais ainda assim do Pai faz morada no seu coração. Então de vós tem que entender assim que vós não é insignificante. Imaginava assim de uma conta assim, bem assim do simples. Se cada um ser humano assim que faz estagiado agora assim, nessa vida, se considerar insignificante, então quer dizer que todo assim do plano assim do grande Pai assim é insignificante também. Não é assim? Se todos assim, na verdade, se considerar insignificante, o que tem de validade nisso tudo? Qual significado tem nisso? Será que não tem de um, que é já aquele significante assim para o grande Pai? Então, de todos tem a sua significância, mas tem que fazer o lembrado na sua insignificância, que já é outra assim da denominação, que não é mais importante que o outro. Entendido assim? Então tudo nessa assim da vida, assim, meu filho, tem que dar a importância que o Pai deu a vós quando permitiu que vós vieste também assim de volta assim a esta encarnação. Nossa religião e valores éticos, morais, o poder da oração nesses tempos fazem mesmo a diferença nesse mundo sistematicamente disfuncional? Todo assim, como eu já falava assim até agora, né, Gi? Toda assim da oração é, Gi, como falava, uma energia que corre os quatro cantos deste mundo. Toda oração é de uma ação de pedido e de vibração, de energia, que faz o levar da mensagem ao Pai e a todos que precisam dessa energia. Toda assim dos aquele ser humano que conhece e sabe assim, que o poder da oração é se colocar de frente assim ao Pai maior assim, de colocando assim todo assim do seu pensamento, o seu amor em pedido e favorecimento, não só assim, mas a todos os outros seus irmãos, tens uma grande validade sim, porque isso é que faz o alimentado assim, como falava assim, das grande assim da energia que rege todo este plano. Todo assim do pensamento produzido assim do bem, todo assim do bom pensamento, todo assim da oração, toda assim da dedicação dos filhos assim, que tem assim dentro do seu coração a verdade de que assim do só assim através assim da sua fé. E aqui eu não estou falando de religião. Só através da sua fé e também assim do seu acreditar assim no grande Pai assim.
Xoaxim do poder assim do verbo, Xoaxim do poder assim da sua palavra, Xoaxim do poder do seu pensamento, que tudo assim do que é gerado é energia, e tudo que é energia corre o mundo assim. E Xuxim tem sim grande valia. O mundo assim não pode ditar nada assim, é vós é quem dita para o mundo. Aquilo que vós quer do mundo, aquilo que vós pensa, te forma quando isso é verdade, quando isso é pedido com amor e quando isso é pedido com intensidade. Então, isso, o poder da oração sempre vai ser muito assim do formoso, para aquele assim que tem assim da intenção de poder fazer assim do alimentado quem não tem. O que tem mudado no campo astral da Terra até agora, energeticamente? Muitos espíritos foram encaminhados? Ixi. Tem de mudado sim. Mudado assim do como falava assim do pensamento de muitos assim, né? Voltado assim para de dentro assim de si. Tem de mudado assim do como falava assim da agora assim da energia assim que faz gelado assim e de faz o entendimento assim que precisava olhar para assim pro próximo, né? Tem entendido assim do valor da vida, né, meus filhos? Tem entendido assim que a vida assim é tão de vida física assim, é tão frágil que num piscar do olho assim já não está mais aqui. Tem dado assim do mais importância assim da agora assim aos seus assim que estão do seu lado. Tem assim do entendido assim da agora assim que o sofrimento que muitas vezes via assim do outro, agora assim do vós pode também fazer o passado. Tem assim do entendimento assim do que, como falava assim, que essa energia toda assim, está achando assim do reconstituindo assim das vibrações assim do originário assim da natureza assim. Tem assim do regido assim do agora assim do como falava assim do clareado assim do muitas fontes assim. Tem assim do como falava assim do amenizado o problema que vós mesmo causaram assim à natureza assim. Tem assim do como falava assim, do acrescentado assim do a energia que vós fizeram tanto chugado sem fazer assim da grande validade assim da natureza assim. Então já assim dessa vibração toda assim está sendo assim do transformada assim. Mas ela assim também assim não pode influenciar diretamente vós. Mas vós pode fazer o trazido com isso um aprendizado. Assim como a da natureza se reconstitui, que vós se reconstitua também, assim como o ser humano e ser espiritual. Então, já assim, toda a vibração assim do terreno, assim, está assim, sendo assim do transformada, assim, está sendo assim, como falava assim, do moldada, assim, naquilo que ela já é, assim, e naquilo assim, como falava assim, regenerando aquilo que vós transformaram de ela, assim. Muito obrigado. O que esperar do futuro? Nada será igual. Para melhor ou pior? De como falava assim, de o futuro, como falava assim, só a Deus pertence, né? De muitos assim querem esperar sempre assim da resposta chetela, porque vi lá depois. Muitos querem esperar sempre assim aqueles ditadores dizendo assim do agora vai acontecer do isso depois. Tem muitos especuladores assim dizendo vai ter isso, vai ter aquilo. Eu sou assim da seguinte de pensamento assim gerado na minha humildade, no meu assim do amor que eu tenho assim a todo ser humano. Deixa acontecer para os filhos viver. Porque como falava assim do não adiantava esperar assim do que vai acontecer, o que esperar depois disso tudo assim. Se vós nem aprendê-lo que está passando agora assim. Então, como falava assim, não adiantava meu filho fazer imaginado. Bom, já assim de tudo assim está sendo aprendido, agora assim está tudo assim, os filhos estão tendo assim uma grande lição, agora assim é o marco zero de tudo assim, e que depois disso vai acontecer isso, né, gente? Meus filhos estão colocando assim uma valorização assim no problema assim que vós estão vivendo agora, como se nunca tivesse vivido outros problemas assim do pior. Muitos tiveram assim dos problemas pior lá atrás, não tiveram, meus filhos? Não teve assim algo parecido com isso lá atrás também assim? Quantos assim fizeram a passagem lá assim? Alguém já lembrou disso? Quantos choferam assim, muitas vezes também assim, do como falava assim nos campos assim de concentração, alguém já falava isso, já pensou nisso? E muitos assim que sofriam lá atrás assim, será que pensavam o que se esperar lá assim no futuro, depois que isso passar, e vem um problema pior? E já vem outro problema assim. E já agora meus filhos estão vivendo de um problema que não se compara a muitos problemas que já viveram lá atrás.
Então, o que esperar disso tudo é que vós já aprenda assim, que vós consiga fazer assim, agora assim, do entendimento assim, que as coisas devem ser assim, com amor, com de fé e com o olhar voltado para o seu próximo, para os seus irmãos. Que vós não está nessa terra só de passagem, só caminhando, só agindo, angariando, agindo o ouro, só fazendo o pedido para de vós, só alimentando o seu corpo, sem olhar ao seu redor. Que vós consiga olhar para o futuro como sendo agindo algo. Eu passei por isso, mas isso me fez agindo lembrar de muitas coisas que eu esqueci. De coisas assim de valorização, de coisas de amor, de coisas de caridade, e que pode ser que lá na frente venha problemas pior, pode ser, meus filhos. Será que vós vão estar preparados para isso? Então, aprenda essa lição com bastante agindo como falava gratidão, para que se vós tiver que enfrentar, seja qual for o leão que tiver que enfrentar lá na frente assim, que vós tenha humildade e fé, firmeza no seu coração, para poder fazer o continuado caminhar sendo vigoroso. Se tens um pão na sua mesa, agradeça. Se tens, como falava assim, dos seus ao seu redor, agradeça. Se vós tens saúde, agradeça. Que vós aprenda isso. E deixa o futuro acontecer. Porque assim de um livro, não pode entregar assim de um livro dizendo, eu vou fazer o livro assim do início ao fim deste livro. Já achei tudo da vida. Sei o que vai acontecer no final. Meu filho está querendo ler a história no final do livro, né, meu filho? Começa lendo da primeira página. Certo, meu filho? Louvado seja. Quais são as suas palavras finais? Eis. Não é assim das minhas palavras finais, né, meu filho? Porque eu tenho muita palavra para falar ainda assim do adiante, né? Tem muito ainda assim para poder fazer assim de como falava assim do trabalhado. Tem muito assim para poder fazer o aconselhado. Tenho muito assim para poder fazer assim do ajudador dentro assim como falava assim da caridade assim. Então assim não é as minhas últimas palavras, mas são as minhas palavras para isso que eu estou falando agora. Que meus filhos tenham sempre assim no seu coração assim mais amor, mais assim como falava assim do respeito a grande Pai, tenha agido mais assim do caridade assim. Que meus filhos assim façam assim da sua lição, meus filhos, como sendo agindo algo proveitoso para vós e para todos os que faz do acompanhado vós. Que meus filhos assim, para assim de achar assim, como falava assim, do achar sempre uma resposta para tudo, né? De sempre achar assim, como falava assim, do ter conhecimento maior do que o outro, para poder fazer o mostrado que o seu conhecimento é maior que do outro. Que meus filhos paravam assim, como falava assim, de procurar muitas coisas, quando na simplicidade se tem tudo. Meus filhos assim, paravam assim, de procurar ter banquete, quando assim só num café preto já te ajudava. Meus filhos assim, parar de poder fazer um enfeitado, muitas palavras, quando o seu coração não quer dizer isso. Que meus filhos falavam assim, sempre assim, como falava assim pela boca, mas sem sentir pelo coração. Que meus filhos entendiam assim, que como falava assim, vós pode não agradar a todos, mas que vós agrade de verdade a quem o seu coração fazia assim do tocado. Que meus filhos não precisava falar nada quando algum assim de vier a voz com o seu pranto, mas que vós saiba abraçar de verdade, sem dizer uma palavra, mas poder consolar com o coração. Que meus filhos paravam de fazer, de encontrado a resposta assim, como falava assim, para todas as suas indagações assim, meus filhos, dessa vida, para tudo assim que vós assim, imaginava assim, do que é assim, como falava assim, do grande Pai assim, mas que vós vivia o grande Pai dentro de vós, que vós encontrava assim do grande Pai dentro do seu coração, dentro assim do seu espírito que ele faz morada. Palavra de poder fazer o encontrado, como falava assim, da ação divina, dentro assim, como falava assim, da mentalidade, assim, da pregação daqueles que muitas vezes oferecem a graça em retorno assim ao ouro que possa dar nas mãos dele assim. Que vós assim entendia assim, como falava assim, que o grande Pai tem muito a fazer oferecido e não pede assim do nada de vós, a não ser que vós consiga ter amor no seu coração. Que vós aprendia que nenhum espírito assim precisa do seu ouro
precisa das suas coisas, precisa assim, do seu material assim, para poder fazer o ajudado vós de alguma forma. Seja fazendo assim do aconselhado que seja assim na ignorância que muitos pensavam no acender assim de uma tocha, assim de uma givela. Seja assim muitas vezes assim, só apenas assim, como falava assim, do conversador. Que meus filhos assim nessa hora assim, meus filhos, seja banhado com a graça divina assim, como falava assim, com verdadeiro assim do amor e sentimento assim com o grande Pai, que é tanto dá para vós assim, que vós resiste não poder fazer assim do colocado para dentro assim. Parava assim do como falava assim de pensar no problema assim, e começava a pensar dentro de vós o que vós tem a oferecer para sanar o problema do outro. Que vós assim do palavra de fazer o guerreado, como falava assim, por este ou por aquele, assim do seu ponto de vista, do ponto assim do vista do outro, palavra assim de fazer assim do combate com as coisas da terra, assim, palavra de trazer ofensa para os seus irmãos, palavra de fazer assim falar do palavra jamaga para o outro, e se calava quando não tem nada a fazer o produzido. Que vós tenha assim como falava, sabedoria da humildade, que nada fala e nada cobra, apenas faz, que não precisa dizer que vai fazer, que não precisa fazer do prometido, mas que vai calar na hora que o filho fazer o prestigiado. Palavra de poder fazer o julgado dos seus irmãos, seja por qual for a forma que vós tiver, e a forma como vós, como falava assim, de confessar a sua fé. E começava assim de fazer o questionado assim, o que eu posso colaborar para que todos que passarem ao meu redor sintam a mesma energia, o mesmo amor, o mesmo carinho que o Pai tem comigo. Então já é isso que eu quero assim, que meus filhos assim faziam entendido assim, e não se faça o idolatrado. Isso que eu quero fazer com meus filhos, fazer o pensado sempre. Não se faça o idolatrado quem quer que seja nessa vida. Isso assim, muitas vezes, a idolatria assim, é o fanatismo, é assim, como falava assim, a declaração dos meus filhos assim, que não se tende realmente assim, como falava assim, da certeza do seu próprio coração, não se tende a certeza da sua fé, e estão perdidos assim nos caminhos e não conseguem contar nada, a não ser que alguém dite assim algo a vós. Então, de palavra para pensar que vós é sim filho de um grande Pai, e que é Ele quem tem que fazer o dado das respostas na hora certa. E não é na hora que vós precisava escutar. Então, hoje, como falava assim, aprenda a de fazer aquilo que vós venham fazer. Se for assim dentro de um terreiro de umbanda que seja. Mas tenha humildade para aceitar isso e não fazer o caminhado e procurado por tudo que é qualquer canto assim. Aprenda que se for assim, como falava assim, numa igreja que seja. Mas que honre assim da sua fé. Aprenda que se não for nem assim numa igreja, não se for assim num culto, não se for assim, que seja no caminho, se for assim não acreditar em nada, mas que não ofenda ninguém, mas que não assim, como falava assim, coloque as suas palavras como sendo verdade, e tira assim, como falava o ego vaidoso, de poder fazer assim do querido que os outros acreditavam somente na sua palavra. A verdade do outro é dele, a verdade sua é sua. E ame o outro com a verdade que ele tem, assim como o outro tem que amar com a sua verdade. Então, já assim, como falava assim, na casa assim, do grande Pai, assim, tem várias moradas, assim, para cada qual assim, do seu gosto, para cada qual a sua circunstância. E que vós assim, acredite sempre que é só com amor que se pode fazer assim, do caminhado com paz. Sem isso, meus filhos, esquece de poder fazer o procurado, achar argumentação para tudo, apontar ou julgar quem quer que seja. Quem tem que fazer o corrigido é o grande Pai. É Ele que cabe tudo isso. Nós cabe a poder fazer o orientado quando assim é permitido. E quando assim os filhos se permitirem. E cada qual no seu livre-arbítrio. Conseguir fazer o entendimento assim da sua lição. E aprender. Porque é só assim, como falava assim, aprendendo assim, com a sua lição, é que se pode fazer assim, levar esse conhecimento adiante. Que nosso Senhor assim, Jesus Cristo abençoe a todos esses filhos assim, que traga sempre assim, do axé, assim, do amor, assim, da caridade, da verdade, da oração assim, e da inteligência espiritual assim, sem julgamento, sem chaga de ignorância, de vaidade, sem assim da pregação de poder fazer assim do angariado assim, como falava assim, o alienação dos filhos desta terra.
Que seja assim da caridade cheia, assim do Ju, querer, assim do Ju, nada em troca, assim. Somente amor. Amor por amor. Que nós, Senhor, assim, abençoe a cada um de vós, meus filhos. Louvado seja. Graças a Deus. Muito obrigado.